Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu não sei quando é que vocês vão conseguir ver esta gravação com a Eva, mas vai estar disponível dia 22. Portanto, antes de mais, muito obrigada, Eva, por teres aceito o meu convite para vir falar aqui de um tema bem interessante. Olá a todos, olá querida Ana, obrigada pelo convite. Olha, eu vou-te passar. Há muitas pessoas que já conhecem aquilo que tu fazes, já sabem o que é que tu fazes, quem é que tu és, mas vou-te passar aqui um pouco a palavra para falares um pouco sobre ti e aquilo que achares que faz sentido para o momento. Hum. Ah, para eu me apresentar. Então, isso é difícil, eu tenho dificuldade em me apresentar, mas pronto. Gosto particularmente das áreas de desenvolvimento pessoal, não é? E espiritual. Sou professora em algumas temáticas, portanto, ensino astrologia já há alguns anos, tarot também, desenvolvimento psíquico e tenho aí algumas outras áreas. Mas, acho que hoje a nossa incidência vai mais aqui para a área da astrologia. Certo? E é isso. Vamos lá. Boa. Bora lá começar. Eva, vou-te continuar a deixar falar um pouquinho, vou-te deixar iniciar e depois eu já te vou interrompendo, que eu sei que tu gostas de falar muito, então. Mas, oh, Ana, por favor, não, vai interagindo comigo, porque Tranquilo. eu sem interação também fico assim um bocado à deriva, está bem? Vamos lá. Achas? Isto não é um monólogo. Nós estamos aqui. Exato, ainda por cima tu és um gêmeos, amor. Faz favor de saltares para a arena, está bem? Certo? Bora lá. Sim, senhora. Olha, a temática que tu me propuseste, portanto, foi falarmos sobre esta grande transição energética que se prevê agora nos próximos anos, não é? Sobretudo aquilo que se vai poder observar nos céus nos próximos tempos. E de facto é muito interessante, porque eu vou resumir assim aqui um bocadinho, portanto, para que todos possam ter assim um entendimento ah, do que é que podemos esperar e sobretudo para que seja informação que possa chegar aos mais entendidos ou àqueles mais curiosos. Porque às vezes a Exato. astrologia também interessa às pessoas que não têm tantos conhecimentos técnicos, não é? Mas eu acho que é interessante nós darmos assim aqui uma introduçãozinha à qualidade de alguns planetas que estão aqui envolvidos, para as pessoas perceberem que propostas é que estão assim aqui em cima da mesa destas alterações energéticas que estão aqui previstas para os próximos tempos. E, nesse sentido, eu acho que é interessante nós, portanto, recordarmos que astrologicamente, portanto, nós na astrologia ocidental consideramos 10 planetas, não é? Sendo que o Sol não é um planeta, é uma estrela, a Lua também não, é um satélite, mas ah, eh, tendo assim uma ideia geral, portanto, no sistema solar, astrologicamente, portanto, temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, desculpa, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois temos a cintura dos asteroides, ok? E, portanto, estes primeiros planetas, portanto, o Sol, o Mercúrio, Vênus, a Terra e o Marte, que se encontram dentro da cintura dos asteroides, depois encontra-se Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, não é? Portanto, os que estão dentro da cintura dos asteroides são os planetas mais rápidos e não são aqueles que nós vamos estar assim aqui a falar, porque são movimentos que estão mais relacionados com as nossas rotinas, porque são movimentos muito rápidos. São os planetas, como estão a mover-se relativamente rapidamente, influenciam mais as nossas rotinas, o nosso dia a dia, este mês, aquela semana, pronto. É os planetas da personalidade, não é? A gente chama da Planetas personalidade. pessoais, exatamente. Vais. E, portanto, o que nós vamos estar assim aqui a analisar e a ver são os planetas que estão depois da cintura dos asteroides. Portanto, Exato. Júpiter, Saturno, que são os planetas sociais, são os planetas que vão agir na sociedade, ok? E Urano, Neptuno e Plutão, que são os transpessoais, os que atuam ao nível planetário, ok? E o que eu achei interessante nós virmos assim aqui partilhar com a tua comunidade,
é o facto de estes 5 planetas que estão fora da cintura dos asteroides e que são mais lentos, ok? Sendo que Júpiter e Saturno, vou dar assim só um lamiré, portanto, Júpiter demora cerca de 12 anos a dar a sua volta ao Sol, Saturno já demora 28, 29, mas Urano, Neptuno e Plutão já são planetas que demoram muito mais tempo. O Urano demora 80 anos, o Neptuno 120, 150 por aí, e o Plutão já vai em 200 e tal anos, ok? Então, o que significa que estes planetas demoram mais tempo, em cada uma das constelações, em cada um dos signos. Ou seja, a proposta energética da passagem destes planetas em cada uma destas energias vai atuar a um nível mais abrangente. Não só vai demorar mais tempo, cronologicamente, como vai ser mais abrangente, não só ao nível da sociedade, mas ao nível vá lá, da consciência planetária. Uhum. Certo. Vamos lá. Planeta, e quais são as propostas que nós podemos vir a perceber, mas eu penso que é interessante nós, portanto, entendermos que vamos entender que todas estas personagens, vá, planetas, têm características particulares, ok? Por exemplo, vamos começar por o Júpiter. Ah, eu estou a ir por ordem, a seguir à cintura dos asteroides. Júpiter e Certo. Saturno. Quais são as funções destes dois e quais são as funções dos outros três? Que é para depois começarmos então a conseguir fazer assim aqui o entendimento maior. Júpiter e Saturno são mediadores. Estão ali entre os pessoais e os transpessoais. E a função basilar de um e a função basilar do outro é um expande e o outro contrai. Uhum. Portanto, Júpiter vem expandir, vem nos mostrar a direção. Portanto, é um planeta que está muito associado à filosofia, às leis, à verdade. Eu diria que, estando associado ao signo de Sagitário, ele é aquele que nos orienta, vem cá para nos mostrar a direção. Muitas vezes é o planeta que faz com que nós busquemos a verdade das situações. E daí está muito associado às leis, às filosofias, às religiões. Ah, o Saturno já lhe compete a execução, ou seja, se o Júpiter nos vem trazer as leis, o Saturno é aquele que vem nos convidar a obedecer essas leis, a executar essas leis, ok? É um bocadinho como Júpiter ser, vá lá, Quem faz as leis? a religião, uma religião só se torna religião enquanto prática, se não é apenas uma filosofia, ok? E então o Saturno é aquele que obriga à prática, ok? Então estes dois planetas, eles têm esta função, sobretudo no que diz respeito à forma como nós, dentro da nossa sociedade, nos organizamos. Portanto, estão muito ligados ao sistema no que diz respeito a governos, organizações, a forma como nós funcionamos dentro da sociedade. Urano, Neptuno e Plutão. Aqui é que a festa começa. Esses aí são, são que são. São muito especiais estes 3 planetas e eles têm a proposta de virem fazer a grande transformação ao nível da psique da humanidade. E não é à toa que encontram as oitavas acima de Mercúrio, Vênus e Marte. Sendo que Urano é a mente cósmica, oitava acima de Mercúrio, que representa a nossa mente, não é? A forma como nós processamos informação, comunicamos, é o nosso entendimento humano. A Urano oitava, só para dar aqui um parênteses às pessoas, podem não saber o que é que isso quer dizer, mas oitava é como se fosse uma espécie de upgrade. é É uma como se escala. fosse uma energia que está acima.
Mas digamos assim, daquela que está abaixo dela. Portanto, neste caso, Mercúrio, como ela estava a dizer, Mercúrio e Urano, portanto, ambos estão ligados e conectados com a nossa mente, mas a nossa mente mercuriana, ela é uma mente muito limitada, ou seja, terrena, enquanto que a mente uraniana é uma mente cósmica, mais abrangente, mais cósmica, não é? Mais energética até, diria. Mercúrio é mais mental, ou seja, é algo mais conectado com a nossa dimensão do que propriamente com o todo, como é Urano. exatamente. Mercúrio é terrena, é a forma como nós raciocinamos, é este processador. O Urano é a mente cósmica, é aquela, eu diria que é a mente do nosso eu superior, vá. Exato, Caso. boa. Ahm, Neptuno é a oitava acima da Vênus, então a Vênus representa aquilo que nós valorizamos e que amamos aqui no plano, na dimensão humana. É o amor Neptuno, na a dúvida. sublimação seria supostamente o amor incondicional, Incondicional. aquele amor espiritual, o amor que não tem limites nem condições, ok? Já o Plutão é o oitavo acima de Marte. Então, se Marte representa a nossa ação, a coragem, a agressividade, a força bélica, o Plutão é o oitavo acima, portanto, é a força nuclear. É o que está ao nível da energia atómica. Portanto, Exato. e portanto, são assim, é mil voltagem, ok? O Plutão é mesmo, é nuclear, é a força É a atómica. energia da Terra, não é? Que está abaixo da Terra, a energia Fluida, vulcânica também. é, é Exato. atómica, é nuclear, pronto. Ah, assim, arquetipicamente falando, eu diria que o Urano é eletricidade, Neptuno é água e Urano e Plutão é átomo nuclear, ok? Ok, então, vamos falar aqui de como é que eles atuam, quais são as propostas destes três gigantes. Há um autor que eu gosto muito e que recomendo a todas as pessoas que têm interesse em astrologia, e sobretudo nestes três gigantões não, que estão cá no sistema para promover a mudança. É um livro do Howard Sash-Portas que se chama The Gods of Change, Os Deuses da Mudança. Eu já vi isso. Eles têm tipo uma Olha, série. de propósito, e não o fui buscar, tinha o mesmo aqui. Eles têm uma série. Ok. Então, este Há senhor. uma série sobre esse livro. Ah, é? Ah, É assim, este para mim é uma das Bíblias da astrologia. é muito interessante ver e aprofundar esses três planetas. Porque são eles que nos regem a um nível muito que vai para além da nossa, que aquilo que a Eles que nossa vêm mente mostrar as nossas consegue medir. propostas. Sim, são eles que nos vêm mostrar as nossas propostas evolutivas, ok? E Exato. têm que transformar, porque têm trânsitos muito lentos e a proposta deles é a transformação do sistema. Então, o Urano, ele vem pedir a proposta através da mudança. Eu sempre digo que o Urano, eu como tenho um Mercúrio em peixe, as metáforas para mim são mais fáceis. E então, eu digo que se eu tivesse que utilizar uma metáfora para descrever Urano, eu diria que se a vida fosse um jogo de xadrez, Urano chega, muda as peças todas de lugar, vai-se embora e diz assim: agora joga com isto. Exato. É tipo um furacão. É um furacão na totalidade. É imprevisível, É imprevisível. espera o inesperado, ok? É. E portanto, o Urano vem-nos propor as mudanças, ele sabe exatamente que mudanças é que são necessárias serem feitas em prol da evolução, independentemente do nosso entendimento. Sim, Ok? exato. É grandemente cósmica. E, portanto, independentemente de nós compreendermos ou não aquilo que Urano vem e altera, e que muitas vezes pode ser dilacerante, porque Urano é radical e não é nada meiguinho, ok? Imaginem uma energia elétrica de raio que vem mudar o sistema e ele parte. Ele liberta, não é? Ele vem-nos tirar da nossa zona de conforto. Ele neste momento está em Exatamente. todo.
E eu Claro. sinto muito essa dinâmica, sabes, estás a dizer isso. Eu estava aqui a pensar, porque imagina, ele vai mudar para Gêmeos, a gente já vai falar dessa parte, mas há uma energia bué contraditória, porque o Urano quer segurança, procura a segurança, e o Urano ele não é nada dessas coisas, porque ele vem aqui mudar, como tu dizes, as peças do xadrez. Então vá lá, é uma contradição constante. Então ele vem-nos muito, neste momento, está-nos muito a tirar da nossa zona de conforto. Eu neste momento eu estou na minha zona de conforto, porque embora eu seja Gêmeos, eu tenho assim algumas questões ainda na comunicação e estou neste momento, estou na minha zona de desconforto. Mas é bom para trabalhar isso. Sabes como é que eu vejo muitas vezes o Urano? Imagina que nós temos um computador e de repente ele precisa de um novo sistema operativo. E de repente o sistema vem e põe um novo sistema operativo. E tu chegas e dizes, agora onde é que estão as novas teclas? Onde é que eu não sei o que. Percebes? O Urano são as atualizações ao sistema. Hum. Exatamente. E portanto, nós depois temos que nos adaptar a essas novas atualizações. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, como está muito ligado à eletricidade, nós entramos em curto-circuito porque ou vai a bem ou vai a mal, mas quando vai a mal é em curto-circuito. Gera muita, ele é muito gerador, por exemplo, ataques de pânico, ansiedade, em termos dos nossos processos pessoais, percebes? Ele é muito dado, por exemplo, a acidentes, a coisas inesperadas, radicais, rupturas. Ele é Uhum. assim. Términos. Portanto, ele liberta-nos. É como se nós estivéssemos tipo, ligados a uma corrente, ele vem lá e tira-nos disso, ele liberta-nos de tudo aquilo que nos prende. Então, pode gerar depois essa questão da ansiedade e dessas coisas assim. Ataques de pânico, sabes que eu há muitos anos que leio temas astrológicos e eu tenho uma facilidade em perceber pessoas com tendências com ataques de pânico através do Urano, que é uma coisa porque É dá para verdade. Certo. questões do perfil da pessoa, saúde, etc, não é? E Urano é muito dado a situações de ansiedade e ataques de Stress pânico. pós-traumático também. Central. Sistema nervoso central que esteja ligado à mente, ok? Ok. O Neptuno é a conexão, é o conector, é o sem limites. É aquele que vem fazer a proposta do sonho perfeito que não existe. É aquele que nos faz sonhar e que depois, quando nos traz à realidade, portanto, ele é o mestre da ilusão. E cuja preço que nós temos que pagar, portanto, é a desilusão, não é? Quando temos que lidar com a realidade. E, portanto, só que a nossa alma, ligada ao plano mais espiritual, eu diria que o Neptuno é o planeta mais espiritual, que nos conecta à dimensão do divino, sem dúvida, ok? A dimensão do coração, não é? Que é o amor incondicional. Exatamente. Que E, é a portanto, energia, é a ele também que frequência nos mais convida poderosa de todas. é aquele também que nos convida mais à fuga à realidade. Porque muitas vezes nós, ao não conseguimos lidar bem com a realidade concreta, o que é que queremos? O contacto com o divino. E quando não conseguimos lidar com isto, a fuga, muitas vezes os estados alterados de consciência, o, fu- o fundamentalismo religioso, portanto, todas a loucura. Portanto, esses quadros, por exemplo, em termos de saúde e etc., o Neptuno está muito ligado, por exemplo, à depressão, à loucura, portanto, não é? A casos patológicos de espiritualidade. Bom, o Plutão já tem a ver com as questões do poder. E Literal, é mesmo. é, Plutão é poder. E, portanto, e como é que nós lidamos com o poder e com a capacidade de metamorfose. Portanto, porque ele vem portanto, para queimar, portanto, para transformar. E a transformar, na sua transformação, exige naturalmente sempre uma morte para poder haver um renascimento. E, portanto, eu acho que o grande presente de Plutão é a promessa de um renascimento, mas para renascer vais ter que morrer. E, portanto, Certo. eu diria que qualquer destino que tu tenhas com Plutão, tens sempre uma paragenzinha no inferno. Ok? É verdade.
E E quem portanto, tem esse planeta bem proeminente no mapa está constantemente a passar por essas mortes e renascimentos também. Então, há um convite. escorpionas, escorpiões, descendente, sol, então é natural. Eu costumo dizer que Plutão é uma força muito forte e não são todas as pessoas que têm capacidade para abarcar, porque ele é muito forte, tem muito poder mesmo. Sabes Energia que bem, pode ser destrutivo, autodestrutivo. eu nasci com o Plutão ao mesmo grau que o meu Sol em oposição. E Caraças. sei do que é que estás a falar. Aliás, o Plutão faz aspecto aos meus planetas todos, pessoais e enfim. Mas não é disso que estamos a falar. Então, vamos falar da proposta. Então, o que é que se está a passar nos céus? E que envolve estas personagens? E o que é que isso pode trazer à humanidade em termos concretos? E para que é que nos vai servir esta conversa toda aqui para a comunidade? Vamos lá. Para a comunidade e para as pessoas do YouTube, porque isto depois, passado um mês, vai para o YouTube. Sim, senhora. Então vamos lá. O que eu acho interessante a esta altura nós entendermos é que os planetas, à medida que vão transitando em determinadas constelações, eles vão trazendo a energia do planeta patrocinada pela energia do signo. E há aqui uma mescla que nós, aqui na Terra, portanto, a astrologia é um sistema geocêntrico, portanto, acabamos por experimentar essas energias nas nossas realidades. Ora, quando se tratou, vou dar assim aqui um exemplo, quando se tratou, por exemplo, da situação do Covid, eu recordo-me que nesse ano, antes o Covid disparar, eu lembro-me de fazer uns stories no Instagram, lembro perfeitamente, a dizer: preparem-se, apertem os cintos, vem a Terceira Guerra Mundial. Porquê? Uh, Saturno e Plutão estavam em quadratura. E historicamente, porque a astrologia serve-nos para isto, não é? É para nós analisarmos o passado, para podermos perceber tendências para o futuro. Portanto, aspectos tensos entre dois planetas e, sobretudo, que envolvem, portanto, Saturno, que é um planeta de limitação e que é da sociedade e que vem dar diretamente ao sistema, ok? Estava em conflito com um planeta, o tal Plutão, que para, que mata, que transforma, que as coisas nunca mais são as mesmas depois da passagem dele, aquelas coisas todas. Portanto, este conflito ia mexer com a sociedade em termos transversais. E, portanto, eu disse isto com base do quê? Tinha estado presente nas duas guerras mundiais, na É primeira e na verdade. segunda. Ok? Pronto. Isto nós podemos observar quando determinados planetas estão em comunicação uns com os outros, nós conseguimos perceber essa proposta e como é que ela, de alguma forma, vai agir na realidade que nós experimentamos. O que nós vamos assim aqui falar não se trata de se os planetas vão estar aqui, portanto, em conflito ou se vão estar assim aqui em bom funcionamento. Não é isso. Trata-se da transição energética de um planeta a transitar de uma energia para outra. E o que nós vamos experimentar sensivelmente no espaço de 2, 3 anos é a mudança de todos estes planetas. Todos estes planetas vão mudar de signo, de energia. Sendo É. que o Plutão, portanto, ele chega a ficar 18 anos num signo, o Neptuno uns 12 anos, o Urano 8 anos, o Saturno fica 2 anos e o Júpiter 1. Portanto, Júpiter e Saturno, tudo bem. Nós, ano a ano, 2 a 2 anos, vão transitando de energia. Mas Urano, Neptuno e Plutão, os três lentos estarem a mudar, sendo que são planetas que vão trazer propostas em termos coletivos, então muita coisa vai mudar. Porque são os três lentos acompanhados dos dois da sociedade que vão estar, vai tudo estar aqui a mudar. Então vamos ver o que é que vai mudar. Vamos lá ver quais são aqui as transições que estão propostas. E eu vou começar assim aqui por falar
Aninhas, diz-me lá, queres começar por. Júpiter. Queres começar por aí? Eu por acaso estava a olhar aqui para os dois que estão aqui já a transitar, é que vão aos pares este. Quais é que são? Estás a falar de Neptuno e Plutão? Neptuno e Saturno. Neptuno e Estão os Saturno. dois no mesmo signo e vão transitar já agora para o É ano. verdade. Não, primeiro, vamos começar por aquele que já transitou o mês passado. Ora, Plutão. Exatamente. Portanto, tivemos a passagem do planeta mais lento de todos e que, portanto, teve os últimos, portanto, 18 anos, 14, Desde portanto, 2008. 2010, não, desculpa, ele transitou entre 2008 e 2010 para Capricórnio, ok? Plutão entrou em Capricórnio entre 2008 e 2010. Ele teve ali a fazer aquela transição, ok? E ele teve agora cerca de um ano e meio a fazer a sua transição de Capricórnio para Aquário. E o que é que nós podemos assistir? Então vamos lá. Ah, A proposta do Plutão, enquanto ele transitou em Capricórnio, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer à superfície, portanto, toda a podridão no sistema governamental. E, voilà, o que é que nós vimos assistir? Tudo aquilo que nós viemos a assistir nos últimos anos, um, até culminar com, quer dizer, eu não quero dar exemplos muito específicos, porque não quero estar aqui a falar de política, naturalmente, mas desde termos termos visto aquelas escandaleiras nos Estados Unidos de roubarem votos ao Trump e quedas todas. de poder também. Não, e mais, por exemplo, os Estados Unidos agora a perceberem-se, e foi mesmo, e sobretudo quando os planetas fazem a transição nos ângulos, nos últimos ângulos e nos primeiros, é quando a energia Está está, mais forte. está mais forte. Está mais potente. Eu, por exemplo, eu à distância pus-me a acompanhar, por exemplo, os Estados Unidos a despertarem para um dark government, ok? Portanto, a tomarem consciência de haver uma manipulação em massa por parte do governo norte-americano. Mas não só isso, os Bolsonaros da vida. Não, mas é verdade, tipo as guerras aqui na Europa por questões. Também. E, portanto, agora a transição de Plutão ao entrar em Aquário. Aquilo que eu me arrisco a dizer é que o que nós vamos começar a ver e que já começamos a ter um lamirezinho é que Aquário vai mexer por quê? Vai mexer com, ah, portanto, o coletivo e esse coletivo, portanto, quando nós falamos de Aquário, não falamos apenas de tecnologias, como sabemos, mas temos que falar delas, porque atenção, porque tudo o que está ligado ao Dark Web, portanto, as, Olha, está no ponto. portanto, tudo o que tem a ver com crimes informáticos, as pornografias informáticas, tudo o que está ligado ai, como é que se diz agora? Não sei o nome. Ai, como é que se diz aquele dark web, não é? Web, é isso. Estás a E- tocar num ponto mesmo. Ai, Eva, a sério. Estás a tocar num ponto. Sabes que essas cenas têm estado a subir, têm estado a vir ao de cima cada vez mais. não, mas E agora isso é muito O feio. Plutão Não vai é lá feio. buscar Plutão agora vai lá Vai, passar. vai. Então Mas eu nós quero que ele vá mesmo, porque a há muita proposta sujeira do aí PAN é nessa. ir buscar a merda toda, desculpem a expressão, a merda toda, portanto, a podridão toda, porque é a função de Plutão. Plutão vai buscar toda a porcaria que está neste segmento da sociedade, ok? Para quê? Para purificar. Ele vai matar tudo aquilo que não deve permanecer no futuro neste segmento. Este Exato. segmento de Aquário, portanto, está ligado às tecnologias, o que é que nós podemos observar nos próximos tempos? A morte da criminalidade informática. E essa criminalidade são os hackers, a pornografia nos coisas, a dark web, portanto, todos os crimes informáticos, as burlas informáticas, portanto, e para isso, se calhar, o que é que nós vamos ver? Um agravamento. A porcaria toda a vir à superfície, ok? Do inconsciente coletivo.
E Porque não o só Plutão isso, também tem muito a ver com o inconsciente coletivo. com certeza, mas não só isso, sabes que Aquário também está ligado ao mediático, às figuras É, públicas, não é? O que é que olha, nós vimos este último ano em que ele começou a dar toques? Olha o caso do P. Diddy. pois. Mas isto é só um levantar da pontinha do iceberg, porque com o caso do P. Diddy agora vem com certeza muito mais atrás. E Escandaleiras aquele, em Hollywood e etc. e aquele bacana, agora esquece-me o nome dele, que ele tinha uma ilha que era só dele e que levava crianças para lá também. Exatamente. É, E, é, portanto, o que é o que nós vai vamos ter acontecer, agora certo? também é a podridão toda dos atores, das figuras públicas, E porque de acaba. poder também, né? Porque Aquário também tem como regente Saturno. E Saturno também tem muito a ver com estas pessoas que estão, vá lá, no No poder, status. não é? É o Então status. também é a mesma coisa, basicamente. Exatamente. E, portanto, vamos ver isso também. Outra área que também vai ser apanhada pela limpeza de Saturno são, muito provavelmente, ainda não vi aí nenhuma escandaleira que se esteja a anunciar, mas não me admira que venha à superfície agora durante. Plutão agora vai estar cerca de uns 16, 17 anos a fazer o seu trabalho em Aquário, não é? E, portanto, outra área que está relacionada ao segmento do aquário são as organizações mundiais, tipo como é que se diz? Organizações não governamentais, não é? Sim, Aquelas, tipo, as Unicefs, exato. porque existem muitas organizações dessas no planeta que são puras lavagens de dinheiro, por exemplo, e que não estão propriamente a fazerem o que deviam. Hum? E, portanto, a passagem de Plutão nesta energia de Aquário, muito provavelmente vai trazer muita, vá lá, Falcatruas. macarrada, podridão dentro destes segmentos para que a sociedade possa ganhar uma nova consciência, não é? Que acorda um pouco mais para esse tipo Ter uma de limpeza. dinâmicas. Esteja Exatamente. mais desperta para essas dinâmicas. Agora, o que é que acontece? Plutão, ao fazer esta limpeza, ele faz a limpeza, mas ele também traz muita compulsão e muita força. E Aquário, sem dúvida, é o planeta das tecnologias. E eu arrisco-me a dizer que, sobretudo em 2026, que poderá haver uma. Talvez possamos vir a assistir a uma enorme avanço ao nível de, por exemplo, da inteligência artificial. Porque, lá está, o Plutão é, é poderoso, ok? E o Aquário está muito relacionado com as tecnologias e os avanços tecnológicos. E agora vamos ver de que maneira é que a consciência da humanidade está preparada para lidar com as tecnologias que estão para chegar? E Plutão vem fazer um bocadinho um trabalho ao nível da consciência coletiva para lidar com as tecnologias que estão para chegar. Ok? Agora, os próximos dois. O Plutão, Ah, antes de passares para lá, Eva, o Plutão tem muito a ver também. Eu vejo muito o Plutão como. Faço muita ligação com o subconsciente. Então, essa limpeza que tu falas, não é? Ela eu, também tem muito a ver com essa parte, com aquilo que nós também próprios, claro que é um signo do coletivo, não é? Aquário, exato. Mas a gente também pode olhar numa perspectiva de signos opostos, como por exemplo Leão, que no caso é o signo oposto a Aquário. Então certo, também há de ser sempre uma limpeza do inconsciente do coletivo, mas também a nível individual de cada uma das pessoas. trabalhar o ego, self. Exato, exatamente. E ainda, olha, tu agora tocaste aí num assunto interessante, porque se nós pensarmos, por exemplo, em termos geracionais, ahm, o Plutão é o planeta da morte. I'm sorry, mas se há É, alguém que é, que é mortífero, é o Plutão, não é?
Um, e é muito interessante porque, por exemplo, a geração dos meus pais é uma geração de Plutão em Leão. Devem ter ali por volta de 80, não? Porque, por exemplo, a Tina Turner, acho que ela tinha também, ela Sim. morreu aos 80 e qualquer coisa, ela tinha Plutão em Leão. Minha mãe tem Plutão em Leão. O meu pai tem 81, a minha mãe tem Pois, 78. Pronto. Ok. exato. E, por exemplo, o Plutão agora entrar em Aquário a fazer oposição à geração de Plutão em Leão, por exemplo, anuncia que chegou a hora desta geração de Plutão em Leão se calhar começar a sua hora de transcendência. Não sei se me faço entender. Certo. Percebes onde é que eu estou a querer chegar? Estou a perceber. É uma passagem sempre muito bonita quando acontece essa oposição. Não É sei, a união. acredito Eu ou digo não, isso porque é a união das duas polaridades. mas cronologicamente, em termos do entendimento da passagem deste planeta, que é muito lento, não é? E que de repente começa a fazer a oposição a si mesmo, às pessoas que têm o Plutão natal em Leão, não é? Pode ser então o seu momento de transcendência. Sim. Hum? É muito interessante. Sim, senhora. Então, vamos agora falar de Neptuno e Saturno, que se encontram portanto, no último signo do zodíaco em Peixes. E é muito interessante porque, portanto, a última vez que uh, Neptuno esteve em Peixes, portanto, foi há cento e tal anos atrás, ok? E está em domicílio. Uhum. É um grande ciclo. Vamos lá entender aqui. Isto é um bocado o Saturno, ai, desculpem, o Neptuno. É quase como se nós víssemos um caso isolado, não é? Ele está agora no seu domicílio. Ele só vai voltar a casa daqui a cento e tal anos outra vez. E ele está agora, neste momento, a preparar-se para entrar numa nova jornada por todo o zodíaco. Portanto, porquê? Porque Carneiro significa o início da jornada zodiacal. Portanto, da, É o da início, caminhada, não é? é o nascimento. Exatamente. E, portanto, temos assim aqui dois planetas que vão estar na primavera cósmica. Vão É fechar verdade. um ciclo, não é? Porque o peixe fez um ciclo, Exatamente. Portanto, temos e vai tudo. abrir outro ciclo em carneiro. Exatamente. Só que temos aqui a particularidade de Neptuno estar em domicílio e ser um planeta muito lento e estar a despedir-se de casa, não é? Portanto, Neptuno, atenção, estes últimos anos, na sua passagem por Peixes, portanto, atenta, o que é que tem acontecido estes últimos anos, sobretudo desde que, vá lá, a paragem do Covid aconteceu, houve um chamado coletivo a questões mais da espiritualidade, Transcendentes. da transcendência. E foi algo um pouco coletivo que chegou através do quê? Do isolamento, da doença, do sacro ofício. Tudo isto são energia de peixe. Da Uhum. confusão. O que é que se está a passar? Da dor. Certo? Porque isto não tem sido fácil. Hã? Hum. O que é que agora acontece? Tudo ao transitar para o signo de Carneiro é o signo do self. I am, eu sou isto. E a proposta, muito provavelmente, vai ser a chamada à responsabilidade individual pela espiritualidade ao nível da personalidade. Portanto, vai sair da casa 12 da humanidade, o Neptuno, e vai entrar ao nível da personalidade. Portanto, aquilo que nos andou a fazer, tipo, vá lá,
aquilo que nós andamos a trazer ao nível do inconsciente coletivo, do tipo, o que é que se está a passar, que algo se está a transformar e está a mexer com o conceito de espiritualidade em termos transversais. E é muito engraçado porque eu venho a falar há algum tempo de que, portanto, esta transição da era de peixes para a era de aquário é uma proposta muito interessante para a humanidade, porque nos fala de uma espiritualidade, portanto, são 2000 anos da era de Cristo, porque é a era de peixes, não é? Portanto, a era de peixes é a proposta de Cristo no planeta. E então, e prova disso é que nós nos regemos pelo nascimento de Jesus. Não é verdade? E, portanto, estes 2 últimos anos foram pautados pelo nascimento de Jesus Cristo. E então, a grande proposta era nós, enquanto civilização, chegarmos ao entendimento maior de que somos o divino da matéria. Mas, quer dizer, ao que parece, alguns de nós ainda não chegámos lá bem, não é? Com a passagem do Neptuno para o Carneiro, do Self, isto é algo que pode complementar e ajudar no caos que está instalado neste momento, que é natural da transição, portanto, da era de peixe para a era de aquário, porque a era de aquário o que é que vem pedir? Vem pedir uma espiritualidade que seja assente em o autoconhecimento espiritual, sendo como científico. Tu estás a tocar num ponto bem importante, Eva. Só fazendo aqui um pequeno parênteses. Não sei se queres dizer o que é que ias dizer agora, Eu que é vou para só não terminar esqueceres. este raciocínio, é muito curto, deixa-me só terminar. Porque se a passagem da era de peixe para a era de aquário envolve toda esta crise planetária que nós estamos, porque isto é uma crise existencial planetária, esquizofrenia total que nós estamos, porque é normal, quer dizer, nós estamos há 2000 anos com uma proposta crística e de repente passamos para uma espiritualidade em que a proposta é autoconhecimento científico, ok? Conhece-te como campo eletromagnético que és, em vez de religião e filosofia e etc., não é? A passagem de Neptuno para Carneiro, que é um signo de fogo e de self, vai ajudar com certeza a nós nos entendermos espiritualmente de uma maneira mais orgânica, por mais estranho que pareça. Desculpa. Vamos, Não, não, diz. não faz mal. É que peço desculpa, mas olha, estavas a tocar há bocado num ponto bem interessante, que é, eu vejo muito a era de aquário, como já Freud dizia, o processo de individuação. Ou seja, que é nós sabermos quem somos, nós conhecermos a um nível que vai além daquilo que é visível, digamos assim. Eu vejo muito essa transição de Neptuno para Carneiro como uma dissolução de todas as histórias que nos foram contando ao longo destes anos de tu és isto, tu és aquilo, aquelas caixinhas, sabes? E começarmos até mesmo uma jornada, também não é à toa que Kiran, fazendo aqui uma ligação bem rápida ao Kiran, não é à toa que o Kiran está em Carneiro, e já nos está um pouco a preparar um pouco para esse processo, eu digo, um, para realmente sabermos quem somos. E para sabermos quem somos, nós precisamos de destruir, dissolver todas Exatamente. aquelas caixinhas que nos foram colocando ao longo destes anos. Certo. É interessante tu estás a falar disso, porque ele traz a dissolução, mas também pode trazer a ilusão de sermos Deus na matéria, que na realidade não é uma ilusão, é uma realidade, mas que tem que ser vivida com alguma seriedade, vá. Ah, Responsabilidade também, porque o Saturno vai entrar em Carneiro. atenção que Neptuno, ao nível do self, pode trazer a ideia de sermos efetivamente Deus, ao Certo? nível, ao nível da personalidade. Ok. E só que a mim o que me apraz, e eu acho que isto vai ser muito interessante, é que simultaneamente nós temos a entrada não só de Neptuno, mas de Saturno em Carneiro. E o que é que Carneiro representa na sociedade? Representa o self, a individuação.
o indivíduo, o eu, hum? Cada um de nós. E, portanto, quando estes dois entram, vão. A proposta maior é o trabalho individual dentro do coletivo. Uhum. E se o Neptuno entra com propostas divinas de iluminação e de espiritualidade ao nível do self, o Saturno vem com responsabilidade individual. Exato, olha, viste? É mesmo isso. E eles entram ao mesmo tempo. E então, tu, para seres verdadeiramente espiritual, não podes andar a viajar só na maionese do Neptuno, tens que ser verdadeiramente responsável pela Exato, tua maturidade enquanto ser, para que a espiritualidade seja algo, vá lá, equilibrado e não uma grande viagem na maionese. exatamente. O que balança não é por acaso que é o signo oposto a Carneiro. Então nós precisamos de ir buscar um pouco esse equilíbrio também, não é? Não Ah, basta só é que vivenciar as o coisas de uma perspectiva neptuniana. carneiro vai dizer a cada um de nós, ou cresces, ou cresces. É porque o Saturno ele faz Responsabilidade descer, não é? Ele faz a pessoa tornar-se mais responsável, tornar-se mais consciente, não é? é assim, no meu entendimento, há muitos astrólogos, portanto, veem alguns planetas como maléficos. Eu não, epá, não. Isso para mim põe-me doida, ok? My God, não, não Todos faça isso. eles têm a sua função. Epá, mas alguns têm umas funções um bocadinho mais exigentes, mais chatas, epá, mas são necessárias. Senão isto era o caos. Nós precisamos de ordem no meio disto tudo, porque senão, my God, não é? Pronto. Os planetas, nenhum planeta está aqui para nos prejudicar. Eles têm somente Exatamente. a sua natureza, não é? Isso é a natureza do Saturno, mas não significa que ele seja maléfico por nos trazer a ordem, a responsabilidade, a frieza, a rigidez, não é? Exatamente, São tudo exatamente. coisas que são necessárias. Então, sim, eu, Não é eu só concordo isso. contigo Não é nesse só sentido. isso. É que é assim. O Saturno, quando nós somos uns bons soldadinhos, ele é muito bom pagador. Percebes? E portanto, ou seja, se tu vais construir uma casa e a construís mal, de forma irresponsável, portanto, com aquelas. Se a construís de forma irresponsável, com as coisas mal construídas e mal postas e sem saberes o que estás a fazer e não sei o quê, lá à frente, à mínima coisa, a casa vai ruir, não é? Se tu tiveres paciência e fores fazer as coisas da maneira como Saturno te diz, Com ordem, exato. tempo, na maneira certa, mesmo que estejas com pressa e a querer fazer as coisas, não, Isso é a vibe do calma, carneiro, não é? faz assim, sabes? Aprende, não é? Se tu fores um bom aluno, um bom prestador, se deres o melhor de ti a Saturno, o Saturno dá-te o melhor. Porque na realidade o que é que tu estás a construir? Estás a construir o teu castelo interior, a tua estrutura interior, a tua maturidade, a tua sapiência. Hum? Então, a mim, por isso, eu estava a dizer, a mim apraz-me particularmente, que Saturno acompanha esta transição de Neptuno na entrada de Carneiro. Porque o que é que nós vamos ver ao nível do coletivo? Vamos ver o self de cada um de nós a ganhar, provavelmente, a oportunidade de ganhar uma espiritualidade madura. Agora, isto é no cenário em que a pessoa se predisponha a fazer o caminho dessa maneira. Pode fazer o caminho de outra maneira e fazer o caminho das pedras. E não correr tão bem, ou não querer fazer. E aqui podemos ter aqui propostas muito difíceis.
Pode também querer fazer as coisas à pressa e não lá está a respeitar o tempo divino de Então, isso Saturno. é porque, assim, é porque se a pessoa faz resistência Também à, pode acontecer. à proposta de Neptuno, adoece Exato. ou enlouquece ou é excluído. Ou, percebes? Porque Ou não tem em questões escapistas também. exatamente, ou enlouquece, ou se droga, ou adoece, ou é excluído, ou. Bom. Ahm, depois, Ai, ai. se não, se não obedece a Saturno e não cresce, vai correr mal também. É os medos, são as frustrações, é o sistema que não lhe facilita. Portanto, aqui podem vir as limitações, a falta de emprego, ir parar à prisão, sei lá, todas, sei lá. Pode Porque começar a sentir falo em rigidez. prisões, hospitais, porquê? Porque Neptuno é a reclusão e Saturno é o que executa. Então, a energia de Saturno, onde é que põe as pessoas com a energia de Neptuno? Em hospitais e prisões. É verdade. Ou então em isolamento, em casas. Sim, pois, a pessoa também é interessante essa dinâmica que a pessoa também pode depois começar a sentir o corpo rígido, porque há uma dinâmica muito interessante do Saturno, que é ele liga-se diretamente às nossas questões emocionais. Então, quando nós não seguimos o nosso sentir, não é? A nossa verdade interior, não é? Porque eu vejo muito Carnet também com essa vibração, a nossa verdade interior, o nosso self, aquilo que faz o nosso coração vibrar. A gente pode começar, por exemplo, a sentir também o nosso corpo mais rígido, não é? Porque isso também é uma das manifestações do Saturno, quando nós não seguimos as suas diretrizes, digamos assim. Exatamente. Bom, muito bem. E com isto, tenho a dizer que e não me vou alongar muito nisto, mas em simultâneo, eles vão estar assim aqui a apanhar agora, nos próximos tempos, o nó do norte. É verdade. E, portanto, sendo que, portanto, é quase que esta proposta está quase que predestinada a todos nós e, portanto, quem aproveitar esta boleia, muito bem, quem não aproveitar, dificilmente vai ter hipóteses lá à frente. E, portanto, é mesmo de aproveitarem a proposta evolutiva de responsabilidade barra espiritualidade ao nível do trabalho interior, da personalidade, do self. Chegou a hora de assumirmos os deuses responsáveis que existem dentro de nós. Exato. Isto também pode estar relacionado com a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de altruísmo, os nossos dotes artísticos, dons e talentos. Isto está aqui, há muita coisa que está aqui associada a Neptuno também, ok? A nossa capacidade de sacro ofício perante o todo. Portanto, ajudarmos a sociedade de forma verdadeiramente altruísta Uhum. também, ok? Envolvermos em causas maiores. Sem cair no workaholic, porque depois a oposição é virgem e pode Olha, acontecer também. exatamente. Sim, isto nos últimos graus da Virgem. É, Muito bem. Agora vamos falar aqui destes últimos dois. Júpiter e Urano, ok? Então, Júpiter já está está em em, gêmeos neste momento. está em Gêmeos neste momento. Ora bem, a transição é assim, eu se queres te diga, eu acho que é mais importante falarmos aqui. Tu queres que eu fale do Júpiter? Eu vou falar do Júpiter. Podes falar, até porque ele vai regir o próximo ano também. É assim, o Júpiter, a transição de Júpiter portanto, como tu sabes, a proposta aqui na passagem em Gêmeos, ele vem trazer, na verdade, ele vem-nos trazer novas direções e filosofias.
O que eu acho extraordinário é que ele, quando entra em Gêmeos, a proposta dele vem trabalhar ao nível do entendimento individual dentro do coletivo, Uhum. porque tem a ver com a aprendizagem, com o entendimento que nós temos, eu, tu, cada um de nós, As verdades, não é? As várias verdades. da realidade. Exatamente. O As várias entendimento. perspectivas, não é? Tu até tinhas dado um exemplo muito giro, acho que foi num live que nós fizemos, de, tu até mostraste acho que foi um cristal e foste mostrando as várias Várias perspectivas. perspectivas desse cristal. Exatamente. É. Ele vai entrar em caranguejo depois, mas por enquanto está em gêmeos. O que é que Júpiter está a fazer em Gêmeos? Ele está-nos a ajudar, lá está, a nós ganharmos novas filosofias, novos entendimentos. Ele Exato. está-nos a apontar novas direções, portanto, ele ajuda-nos a ver as mesmas coisas a partir de novas perspectivas. Lá está, o exemplo que tu estavas a dar. E, portanto, Júpiter é exímio para nos unificar e expandir ao nível do entendimento mental. É porque ele faz subir, não é? Ele expande a nossa consciência. Mostra-nos novas direções, ok? Exato. Agora, a passagem para. Também não está fácil aí, também não estou. Não sei, isto é mesmo. Desculpem, Não faz mal. mesmo na garganta. A passagem para. Ai, caramba. Bebe um Para pouco de água. caranguejo. Eu vou ter que beber água. Pá. A passagem para caranguejo. Caranguejo pede que nós. Caranguejo está muito ligado ao plano da nossa alma, à forma como nós ah, ah, não só nos sabemos nutrir, ok? Mas à conexão que nós temos com a nossa ancestralidade, com o plano, em termos concretos, é a nossa família, é a conexão que nós temos, não é, com os nossos. Sabe Ah, de onde vens, sabe de onde vens para saber para onde vais. é a ancestralidade. Desculpa. Não faz mal. Essa dinâmica de Júpiter em caranguejo com a energia de carneiro que vai estar no céu. Vai, eu sinto muito esta, e só para fazer aqui uma à parte, Para fazer a faz-me. quadratura. Desculpa. O Júpiter, quando entrar assim aqui, vai andar a fazer quadratura, Exato. portanto, a Saturno e Neptuno. Exato, vai criar essa tensão. Eu, eu vejo muito esse apelo como, porque é sempre um apelo, né? A quadratura, para mim, acho que é o aspecto mais tenso, não é? Porque ele é muito repetitivo. Então ele vai-nos enviar várias propostas e uma dessas propostas eu vejo muito como o aprofundar da nossa história, da nossa ancestralidade, para sabermos cada vez mais quem somos, dissolvendo as dores, os traumas, todas as histórias da nossa família, da nossa linhagem, que Olha que ainda lindo. são de dor, que ainda são acompanhadas por dor, por trauma, para conseguirmos ir em direção ao céu. Sabes que eu acho que há aqui um grande convite a nós, portanto, as nossas gerações, portanto, elas trouxeram, vá lá, dentro da sua programação, uma escolha de vir trabalhar, portanto, a ancestralidade. Isso é muito claro. Não é à toa que surgem dentro das nossas gerações as constelações sistémicas e todas essas terapêuticas de cura ancestral, não é? E o Júpiter a passar por esta casa é um convite a que nós possamos olhar para a casa da alma, ok? Uhum, Para a nossa ancestralidade, para nós podermos encontrar novas vias de nos nutrirmos ao nível da nossa alma e de podermos ressignificar a nossa ancestralidade. Agora, pode haver conflitos internos ao nível da nossa identidade e nós termos questões que venham à superfície, que estejam ligados, atenção que Saturno está ligado à figura do pai, uhum. Carneiro, que é um signo um bocadinho bélico, e não sei até que ponto é que não podem estar aqui energias ligadas a padrões, porque, vamos lá ver,
Nós, quando estamos a trabalhar a ancestralidade, o pai representa o padrão, a mãe representa a matrix, a matriz. Então é muito provável que a passagem de Júpiter no caranguejo a fazer o aspecto tenso ao Saturno em Carneiro vá proporcionar uma oportunidade única à humanidade de olhar para padrões que estejam ligados ao masculino. Ixi, bem, tu tocaste aí numa cena bem interessante. Ok. Porque essa parte do excluído, nós enquanto seres, não é, que isto aqui vai sempre progredindo, não é? No sentido em que vão nascendo novas pessoas, a família vai expandindo. Geralmente as pessoas que são excluídas na família, há uma grande probabilidade das próximas pessoas que vêm repetirem exatamente o mesmo padrão. Porquê? Para que possa incluir novamente, de certa maneira, aquela pessoa de forma inconsciente. Então eu gostei muito dessa cena que tu disseste agora, de voltar a incluir os excluídos. Porque eu acho que isso não é só a nível familiar também, mas também se pode vir a manifestar também a nível da sociedade, por causa do Saturno. Os Certo. excluídos, não é? As pessoas que são excluídas e isso sente-se na sociedade. Exatamente. Há uma frase, acho que é do Gabor Mate, que ele diz que nós estamos muito mais habituados a olhar para a questão em si, ou seja, para o resultado, e não para aquilo que gerou esse resultado. Vou dar aqui um exemplo, acho que foi de um filme que ele fez, ou de uma curta-metragem qualquer dele, em que ele mostra pessoas, que foi nos Estados Unidos, ele mostra pessoas na prisão e houve lá uma ação com relação a essas pessoas, em que ele há uma pessoa, falar com essas pessoas da prisão e tentar saber o que é que as levou até aquele sítio, como é que elas chegaram lá. E é muito interessante essa dinâmica porque nós temos muito aquela questão da crítica de aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa fez aquilo, e excluímos as pessoas, mas eu não estou a Sabemos da história que está por abafar trás. um pouco, não estou a abafar aquilo que a pessoa fez, porque ela errou, para estar ali ela errou, mas é interessante nós percebermos que a pessoa está ali porque alguma coisa interior a ela que está muito subconsciente no seu eu mais íntimo, a levou lá. Certo. E pode ser questões familiares, pode ser questões de infância, né? Porque caranguejo também nos remete à infância. Certo. Isso é muito interessante. Olha, eu gostei muito disso. Vou levar isso. Vou levar isso. Vou levar isso. Então, agora aqui para terminar, vamos falar da transição, portanto, aqui de Urano em Touro para Gêmeos. E eu não tenho estado assim aqui a falar muito da questão das qualidades aqui das transições, das qualidades em si, energéticas, mas nós vamos ter aqui uma passagem de uma energia fixa para uma energia mutável. Portanto, aquilo que está estagnado em Urano vai, Vai. vai para todas as direções assim que Urano entrar em Gêmeos. E aqui, portanto, eu penso que a transição, e esta transição, portanto, vai acontecer só a partir do final do ano que vem, se não estou em erro. Eu agora não tenho De Urano para Gêmeos. Sim, é só no final do ano que vem, se não estou em erro. Ou no princípio de 2026. Ainda demora um bocadinho. Pois, por acaso eu não sei também. Mas, portanto, nós vamos ver, portanto, Urano, a dita mente cósmica, é entrar num elemento de ar mutável e a trazer à mente humana, portanto, todo um entendimento alargado, eu diria de que quase que nós. Ai, agora não sei porque eu vou dizer um disparate. É quase como se nós fôssemos presenteados com uma dose homeopática de inteligência artificial.
Porque, epá, Urano é a inteligência máxima, ok? E vai entrar ao nível da nossa mente, cá, da narrativa, a mente da narrativa, a mente que está a viver a rotina, não é? Uhum. Preocupa com as contas, em racionalizar, em compreender, em analisar, não é? Em comunicar. E, portanto, lá vem a grande mente cósmica entrar ao nível da mente de cada um de nós, trazendo os grandes ideais da fraternidade, da igualdade, da humanidade. Portanto, porque é a mente do coletivo. Então, nós vamos ser convidados com a passagem de Urano, e Urano vai estar 8 anos a trabalhar a energia de Gêmeos, a nós podermos aproximar daquilo que eu entendo como a consciência unificada. Percebes onde é que eu estou a querer chegar? Uhum. Porque se, e agora vou entrar aqui num campo muito louco, e aqui a comunidade é o momento de irem buscar as pipocas. Ah, se nós tivermos a abertura para entender que nós, portanto, que todo o universo se organiza entre micro e macrosistema e que nós, dentro do nosso cérebro, temos neurónios que trocam informação através de processos de sinapses, que é exatamente o que nós fazemos entre nós, sendo nós uma rede de neurónios da Terra, portanto, eu estou a trocar aqui informação contigo e estou a fazer um processo de sinapse, não é? E portanto, nós somos os neuróniozinhos da Terra a trocar informações entre si. Neuróniozinhos andantes. Com a entrada de Urano aqui, eu diria que pode haver assim aqui uma grande network que se começa a ligar e pode ser uma época em que nós possamos ver a humanidade a beneficiar de grandes avanços ao nível da evolução da mente humana e talvez nós possamos entender muito mais temáticas como telepatia, Uhum. como como o visionarismo, como os sentidos psíquicos, portanto, como capacidades incríveis ao nível da mente humana. Hum? E, portanto, quem sabe poderá ser uma época em que nós vamos ver que podem chegar tecnologias. Olha, pode ser uma altura em que a inteligência artificial entre em áreas que não nos passe pela cabeça, em que Uhum. em que a educação seja revolucionada a algum nível inédito. Porquê? Porque Gêmeos, ele representa a primeira aprendizagem. Ele representa no coletivo a aprendizagem que nós fazemos ali até ao liceu. Tanto que, Sagitário representa a faculdade, não é? Em termos da sociedade, Gêmeos representa a escola até ao liceu, até ao secundário, por aí, não é? A escola primária e o secundário, pronto. E o Sagitário representa já os cursos específicos, as faculdades, os mestrados, pronto. Ora, Urano entrar aqui pode trazer, portanto, toda uma revolução ao nível da educação, que não nos passa pela cabeça. Talvez novas tecnologias entrem nos sistemas de ensino, por exemplo. Talvez haja toda uma reforma no ensino em termos transversais planetariamente. Percebes? Hum. Penso que poderá ser uma altura em que ah, e agora eu vou dizer uma coisa muito louca. Se tiverem, se tivermos, se estiver previsto na história da evolução do planeta haver uma unificação da consciência planetária e nós de facto começamos a comunicar telepaticamente uns com os outros, Isso. que as tempestades solares estão a acontecer e a Terra está a mudar e nós estamos cada vez mais psíquicos e essas coisas todas, ok? Uhum. Se a Terra começar a vibrar como um planeta consciente e começar a comunicar com outros planetas conscientes, ok? Quem sabe, não sei, não faço puta ideia,
A Quem esta previsiona? altura, a esta altura, espero que as pessoas já tenham considerado que a Terra não é, com certeza, o único planeta com vida consciente, não é? Inteligente. Não, nunca se sabe se não poderá ser uma altura, durante ao longo destes 8 anos, que nós poderemos vir mesmo a ter comunicação com entidades de outras galáxias, de outras constelações. Não sei. E, Hum, e com esta me calo, porque já passamos 20 minutos da nossa hora e já falámos dos planetas todos, mas acho que o Urano em Gêmeos vai ser interessante. de que, assim, uma cereja em cima do bolo que nos poderá trazer situações, ele per si é completamente excêntrico, futurista, avançado, vai estar numa energia extremamente confortável, portanto, dispersa, ar, hum, Uhum. vai estar a entrar ao nível da psique humana. E, portanto, e pode influenciar a educação, a nossa forma de pensar, e, portanto, eu acho que a esta altura, eu acho que já toda a gente vai estar completamente à vontade para estar a dizer alhos e folhas e umas merdas e muito original e pouco conservador ao nível das comunicações, as pessoas Também acho. não sei até que ponto é que, olha, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, uma. Isto é uma coisa que a mim não me faz sentido nenhum estar a dizer uma coisa destas, mas imagina que surgia uma linguagem universal. Faço-me entender? Isto é muito estranho. Não sei Não, porque. acho que não. Até não é assim muito estranho. Imagina que, de Geração que repente, está. imagina que de repente, em vez de se falar inglês, português, essa linguagem universal é a telepatia. Exatamente. É a linguagem Isso não é psíquica. estranho, não é estranho nada, essa tua visão, aquilo que estás aqui a trazer agora. Porque, Assim, eu que sou professora de desenvolvimento psíquico e que, pois, exato, portanto, que já comuniquei com tantas pessoas que se encontram na dimensão espiritual e de várias nacionalidades, algumas delas, por exemplo, já comuniquei com o senhor das Filipinas, e eu nunca falei filipino na minha vida, e certo. comuniquei lindamente com o senhor das E Filipinas. entende-se, exato. E, portanto, Vai além. eu não estava a falar num idioma, eu estava a falar uma linguagem que não responde a nenhum idioma. E essa linguagem é uma linguagem psíquica, é uma linguagem que obedece, portanto, a sentidos psíquicos, a ver, ouvir, sentir, saborear, cheirar, portanto, eu sei exatamente o que ele me estava a dizer e eu não preciso de um idioma. Exatamente. Linguagem que está acima dos idiomas, portanto é transversal. Eu não sei até que ponto é que a passagem de Urano, que é coletivo, por Gêmeos, que é individual, não nos poderá trazer uma linguagem coletiva. Não sei. Evinhas, vou-te fazer aqui uma pergunta. Como tu trabalhas com mediunidade há muitos anos, e se calhar as pessoas que nos vão estar a ver, se calhar também vão ter esta questão. O que é que tu achas de chegar à Terra, novas mediúnicas? Porque eu acredito, não sei se o meu pensamento pode estar errado, mas eu acredito que há muita coisa que nós ainda não sabemos que somos capazes de fazer. Capacidades. Capacidades nossas. Quem sabe? É assim, eu acho que com Urano espera o inesperado. Tudo é possível. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que a esta altura nós já temos uma data de capacidades incríveis e que não as temos ativas. Pois, Só isso, ainda vêm mais. Quer dizer, nós já temos uma data delas e elas não estão aqui. se Estão, calhar vem mais que é para a gente olhar para estas. percebes? Olha, por exemplo, remote viewing, viagem astral. Quer dizer, existe tanta coisa que. Vamos lá ver o que é que vem pela frente. Se calhar vem mais que é para a gente olhar para aquelas que já temos agora. Sabe? Quem sabe? E assim, eu, por exemplo, eu já treinei a minha filha com um programa incrível e ela via e lia tudo, sem os olhos físicos.
Pois, E ela, a esta altura na escola, é uma das mentes brilhantes e desenvolveu o Midbrain Activation. E ela tem ali qualquer coisa no cérebro dela que ela não pega num livro e é a melhor aluna da escola. Coisa incrível. uau! E é altamente intuitiva. Eu estou a dizer uma frase, ela acaba-me as frases todas. É assim, bom, também, filha de peixe. Bom, vamos a ver. É verdade. Muito bem. Evinhas, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter estado aqui comigo e depois também com as pessoas que nos vão ver posteriormente. E esta gravação vai estar primeiramente disponível na comunidade e passado o mês no YouTube. Portanto, para quem quiser assistir, depois eu vou enviando para o Instagram as datas, que é para vocês estarem ligados e ligadas nessa. Agora esquece-me o nome. eh, Plataforma? desta sessão, pronto, pode ser. Agora esqueci, isto é um nome, dava um nome a isto, agora esqueci-me. Desta conversa, desta dinâmica, olha, já não sei. Ponto, tá. Fica assim, fica assim, fica. Muito obrigada, Eva. Até já. Só nessa cabeça de gêmeos. Um beijo Já. grande, boas entradas, boas festas e o que esteja para vir que seja para o bem de todos. Eu acho que é. Obrigada. Boas festas, tudo bom.